fucking fight back. Gente, falando agora de Flamengo, o Flamengo ontem anunciou nas redes sociais, confirmou a contratação do goleiro Agustín Rossi. Assinaram pré-contrato com validade de 1º de julho desse ano até 31 de dezembro de 2027, ou seja, começando no meio do ano. Mas a expectativa é de que talvez o Flamengo está tentando ver se consegue trazer o jogador um pouco antes. O repórter Klaus Barbosa conta pra gente como é que está essa história. Depois de quase um mês de especulações, agora é oficial. O goleiro Rossi do Boca Juniors vai reforçar o Flamengo. Por enquanto ele tem contrato com o Boca até o fim de junho, mas desde o dia 1º já podia assinar um pré-contrato com outro clube. O Rossi tem 27 anos e chegou a um acordo para defender o Flamengo de 1º de julho até o fim de 2027. Mais uma opção para o técnico Vitor Pereira e um concorrente para o Santos, que chegou em abril do ano passado e hoje é titular absoluto. Segura Santos! Logicamente, o Santos larga na frente por ter feito uma temporada boa ano passado e ser um jogador da confiança do elenco. O treinador, obviamente, está conhecendo ele agora, mas o Rossi chega para brigar pela posição. O atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil foi em busca de mais um goleiro para reforçar o elenco. A cobrança da torcida do Flamengo por novos títulos nessa temporada é enorme. E com um calendário cheio pela frente, o clube quer manter o gol bem protegido, mesmo quando não jogar com o time principal. Vamos lá, naquela temporada histórica de 2019, lesão não foi problema. O Diego Alves foi o dono da posição. Mas, principalmente por causa das lesões dele, do começo de 2020 até a chegada do Santos, outros 4 goleiros tiveram oportunidade no time titular. O jovem Matheus Cunha, que só disputou 2 jogos como profissional, segue no elenco. O Gabriel Batista, o César e o Diego Alves já deixaram o clube e o Hugo Souza, que viveu altos e baixos nesse período, está negociando com o Vissel Kobe do Japão. Eu acho que o Flamengo tem essa necessidade de encontrar um goleiro reserva ou até para ser titular ou brigar por essa posição junto com o Santos do mesmo nível. Quanto mais jogos, mais você tem possibilidade de uma lesão. Vale lembrar que o Santos, na temporada passada, ficou 2 meses afastado por causa de uma lesão na coxa esquerda. Então, por garantia, é melhor sobrar goleiro do que faltar. Eu diria que a vida tá boa ali pro lado do Flamengo. Era uma necessidade. Com certeza, mas é tranquilo, né? Sim, uma necessidade que também dava para o Flamengo escolher no mercado como é que podia agir. Porque tem um goleiro titular. Sim. O Santos é um goleiro titular. O Flamengo podia optar por buscar um goleiro reserva no mercado brasileiro mesmo, já que o Hugo chegou-se à avaliação de que a avaliação foi concluída. Não é um goleiro que o Flamengo imaginava que fosse um goleiro para ser Flamengo e seleção brasileira. Sim. E acabou, por diversas circunstâncias, não desenvolvendo. É um jogador de um nível profissional bom, né? Do nível técnico bom. O profissional ainda tem algumas lacunas, né? Tem algumas dificuldades. Mas de um nível técnico bom, com algumas dificuldades técnicas que podem ser corrigidas, porque não é um goleiro veterano, já deixou de ser um goleiro jovem, mas não é um goleiro veterano, mas o Flamengo chegou à conclusão que não é o goleiro reserva que ele precisa para o Santos. Qual era a opção? Ou buscar no cenário nacional um goleiro que fosse claramente reserva, para compor o elenco, e talvez o Flamengo visse isso já nas suas categorias de base. Para compor o elenco eu tenho aqui. Ou buscar um goleiro que pudesse disputar a posição, que fosse tão bom quanto ou melhor. Para manter a fagulha ali acesa. Essa foi a ideia, mapeou bem o mercado. O Rossi estava com um contrato para terminar, 6 meses antes. Foi lá, contratou. Se ele vier daqui a 6 meses, o Flamengo não deve ter muito problema de goleiro. Se conseguir antecipar, melhor ainda. E acho que sempre quando acontece essa situação, melhor para as 3 partes é antecipar a saída. Para o Flamengo, para receber o goleiro, para o Boca, para não ter um goleiro que já está vendido, e para o Rossi, para desenvolver a carreira dele no clube onde ele escolheu ao final do contrato dele com o Boca, 6 meses antes, quando ele podia assinar esse pré-contrato. Então eu acho que é bem possível que as partes cheguem a um acordo e ele possa defender o Flamengo já no começo da temporada. Vamos ver como fica essa provável escalação do Flamengo para o início da temporada. Já está aqui na nossa tela, mas a gente enche na tela aí do Band Esportes para você acompanhar.
Santos, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Aí no meio, Thiago Maia, Gerson, Everton, Ribeiro. Aí o Arrascaeta um pouco mais à frente nessa formação tática, Gabriel Barbosa e o Pedro. Quero começar com você, Raí. Comece. Até porque no G4, que você comanda no Band Esportes, vocês tiram sal com o Arnaldo, eu também concordo, que o Arnaldo fala que esse time é inviável. Não ganha de ninguém. Não abre ganha de abre ninguém. aspas, não ganha de ninguém, fecha aspas. Eu queria te ouvir, Raí, porque assim, aí eu entro na ironia do nosso querido Tirone, né? Porque, cara, esse é um time que todo mundo queria ter jogando, mas tem o ponto, a dúvida, a questão, acho que do torcedor do Flamengo, mais conservador, ou o Arnaldo, a marcação nesse time do Flamengo. Como é que você vê esse provável Mengão para essa temporada? Em relação ao Gerson? Por favor, Leandro. Teve mais desarmes do que o Guendouzi, que é o cabeça de área do Olympique de Marselha na temporada 21-22. Ele foi o quinto em desarmes no time do Olympique de Marselha, sendo que todos os jogadores, à exceção de um, os que mais desarmaram eram homens de meio de campo para frente. Só pra... Diga lá, Raizinho, eu quero também te ouvir nessa Bom, vamos lá, Ivan. Tem alguns pontos, né? O João Gomes fez uma boa temporada, muito boa temporada, né? No ano passado, ele foi uma peça fundamental no meio-campo do Flamengo. Eu não vou dizer aqui que esse time é inviável ou que não ganha de ninguém, como disse o Arnaldo, porque pode ser que o Vitor Pereira escala esse time, sei lá, ganha o Mundial e aí depois vai ficar esquisito, né? Exatamente. O print é não eterno. ganha de ninguém. Aí o Vitor Pereira coloca esses 11 aqui, os caras vão lá e ganham do Real Madrid. O futebol tudo é possível, né? Quando o Dorival chega, por exemplo, no ano passado e escala o Flamengo com Thiago Maia, João Gomes nem era um time, entre aspas, tão ofensivo como este é, mas o formato, por exemplo, eu não imaginava, num primeiro momento, poderia dar tão certo pelo esquema que o time jogava, né? Com o Thiago Maia à frente da defesa, o João Gomes à esquerda dele, o Everton Ribeiro numa função diferente, né? Um pouquinho mais recuado até do que em outras ocasiões, a Arrascaeta e a dupla Gabigol e Pedro. Porque esse esquema oferece muito espaço pelos lados, né? E a gente ouviu, por exemplo, o Vitor Pereira falar muito sobre isso nos confrontos entre Corinthians e Flamengo. Foram muitos, né, na temporada passada. Copa do Brasil, Libertadores, além dos 2 do Campeonato Brasileiro. 6 jogos, né? E o Corinthians até, embora tenha perdido na Libertadores e na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro conseguiu vencer os 2 confrontos. Mas esse esquema, por exemplo, propicia muito espaço pelos lados, né? E por conta do balanço defensivo, enfim, questões até mais profundas do ponto de vista tático. Mas deu certo. O Flamengo conseguiu ganhar 2 títulos, o encaixe foi muito positivo e tal. Para escalar, para jogar com esse time dessa forma que a gente está vendo ali, com o Gerson entrando na vaga do João Gomes, o Flamengo vai precisar ser muito agressivo quando perder a bola lá na frente. Que era uma característica do Olympique. Exato. Se vai ter perna, esses caras vão ter perna para isso durante, sei lá, quantos jogos da temporada, é uma questão. Pedro, Gabigol, Arrascaeta não tem essa característica. Se esse time vai ser só o das Copas, se vai ser priorizado uma Libertadores e talvez no Campeonato Brasileiro o Flamengo vai jogar com um time alternativo, que é muito bom. Se a gente pensa que esse time aqui atrás é o time titular do Flamengo, a gente tem no time reserva Pulgar, João Gomes, Vidal, Cebolinha, Marinho e Bruno Henrique. Sim. Do meio para frente, além da defesa com Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Pablo, Ayrton Lucas na esquerda, na direita o Mateuzinho, no gol Rossi, no segundo semestre. O Flamengo tem 2 times muito bons para brigar por todos os títulos. Não tem, acho que nem termos de comparação. E recebendo mais jogadores bons que estão chegando. E olhando esse plantel, modo, eu tava no Ninho, viu, pessoal? Tá limpinho, tá tranquilo. Eu tava olhando assim, o Wilson uma vez no jogo, ele falou assim, o Flamengo tá guloso. E quando eu vi a contratação do Rossi, que o Mauro falou assim, mostrou pra América Latina, pro Boca, pra América do Sul, tá tirando o goleiro do Boca. Eu fico sempre analisando. Mostrou pro futebol brasileiro também. Estamos tirando o goleiro do Boca. E olhando o time do Flamengo, o Flamengo vai ser... O Flamengo tá montando tudo pra ganhar tudo. Aquele negócio assim, vou disputar 3 competições, eu vou querer 3. Eu tava olhando o time reserva do Flamengo, você pega aí, vamos supor, que o Santos, o ano passado, ficou 2 meses sem jogar. Machucado quando ele abriu a coxa. Ele ficou 2 meses. Aí você pega que vai lá. Vamos supor lá que seja o Rossi, aí Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e o Ayrton Lucas, né? Aí você vai ter no meio campo João Gomes, Vidal e ainda tem o Pulgar. Vitor Hugo, Marinho de um lado e Everton Cebolinha. A gente tá esquecendo do Everton Cebolinha. Aí eu tava olhando assim, esse cara... Ainda tem o Bruno Henrique, que pode voltar, a gente não sabe. Matheus França. Aí eu digo, ainda falta... Eu acho que só faltava um 9. Porque... Um 9 reserva. Um 9 reserva. Porque se o Bruno Henrique tivesse tranquilo em forma, esse 9 seria o Pedro,
que estaria no banco pro Gabigol. Bruno Henrique virou 9. Não, quem jogava Bruno Henrique... Eu acho que o Bruno Henrique vai virar centroavante. Então eu digo, olha só, quando tá montando, é para ganhar tudo, para disputar o brasileiro, para ganhar tudo, olhando. E eu comparando os reservas das outras equipes, o próprio Palmeiras, que ali é o rival principal, e o Atlético Mineiro, que também foi uma temporada decepcionante em 2022, não tem esses reservas. Não tem. Os reservas do Palmeiras, o banco do Palmeiras é bem comum. Não é. Eu falei, se Palmeiras não tem Atlético Mineiro, imagine o resto. Imagina o resto. No ano passado, né? Tá muito forte. Já teve aquele segundo time lá que jogou brasileiro, que o Dorival escalava, que eu acho que a defesa era muito boa, do meio pra frente tinha algumas deficiências. E o Cebolinha estava recém-chegado, né? Agora acho que tende a ficar mais encorpado, do meio pra frente. Se você tira o Felipe Luiz pela idade, bota o Ayrton Lucas, fica mais novo ainda, fica mais novo e muito mais rápido. E ele pode jogar também no time reserva tranquilo, que é o time reserva com os caras. Só a cozinha. Ali tem o lateral direito, tem o Mateuzinho que oscilou com o Rodinei. Você até brincava. O bom é o que tá sempre no banco, né? Quando era ele e o Rodinei, né? E agora tem um lateral que tá jogando a Copa do Mundo. Então, quer dizer, tá muito forte em relação a ter banco, em relação aos outros para as competições tudo. Or will you fucking fight back?